Bom, nós tínhamos terminado aqui o outro programa exatamente falando sobre isso. Quando ocorreu a proclamação da República, como é que ela ocorreu, em que bases, o papel dos militares e o papel dos positivistas, que deram o cunho ideológico da Revolução de 30. Por falar em República Velha, os positivistas, eles não consideravam a questão social como uma questão maior. Eles tinham como lema uma frase que está escrita lá no templo deles, que tem ali na Glória, é o amor por princípio, que ainda está por definir, que amor é esse, né? A ordem por base e o progresso por fim. Na verdade, o amor, eu acho que eles limitam muito, porque a ação deles não representava nenhum amor em relação à população brasileira. E eu vou explicar isso por quê. Por que eu estou dizendo isso? Eles não entendiam muito de progresso. De ordem, sim. De progresso, não. E naquele mesmo período, existia um fenômeno no Nordeste que era aquela fome endêmica, aquele subemprego endêmico e um sistema de exploração brutal do camponês que levava hordas de gente faminta pelo meio das estradas. E apareceu um homem chamado Antônio Conselheiro, que era um místico, e saiu por ali dando apoio às pessoas, conforto moral e espiritual. E foi ganhando adeptos e as pessoas começaram a ir atrás dele, etc. Ele, aos poucos, ia aumentando a tropa dele e chegou um momento, houve uma grande seca no Nordeste e o número de pessoas cresceu na horda que acompanhava o Antônio Conselheiro. E as pequenas aldeias, os vilarejos, não conseguiam mais dar sustentação àquilo, eles não tinham como viver. Na estrada não tinha comida. Então ele resolveu fazer um assentamento e criou o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos era uma comunidade que merece esse nome, porque as pessoas tinham o que precisavam e doavam o que podiam. É a verdadeira comunidade. E o povo foi vivendo ali, e o Arraial foi crescendo, e aquilo começou a incomodar as elites. Deve ter faltado mão de obra para eles, porque as pessoas estavam em dificuldade, eles exprimiam alguém e as pessoas fugiam para Canudos. E começaram as denúncias de que o Antônio Conselheiro era um subversivo e que ele estava querendo derrubar a República, e a República fez aquilo que ela sabia fazer, que tratar a questão social como caso de polícia. Bom, eles massacraram, liquidaram aquilo lá, fizeram a tábua rasa. Em 1904, em 1904, quando o Rodrigues Alves resolveu fazer aquela reforma do Rio de Janeiro para modernizar a cidade, e houve a campanha da vacinação, quando se construiu o Porto, a Avenida Central, que é hoje Rio Branco, e o Rio estava precisando de uma modernização, porque era uma cidade infectada por doenças, endemias e frequentes epidemias. Uma delas era a febre amarela da epidemia, mas tinha também epidemia de sarampo, epidemia de varíola. E ele criou uma equipe para resolver o problema das doenças, comandada por Oswaldo Cruz.
O fato está é que milhares de pessoas foram colocadas fora de casa porque eles derrubaram casa no Rio todo para sanear a cidade, abrindo porto, novas avenidas, alargando ruas, inclusive ruas famosas como a Rua do Valongo, que virou Camerino. E nesse processo houve uma revolta, uma quebradeira geral, e eles deitaram o cacete, mataram gente para burro. Foram dezenas e dezenas de mortos, foram centenas e centenas de feridos, e qualquer coisa como umas 1.000 pessoas que foram desterradas. Os brasileiros para o Acre e os estrangeiros para fora do país. Bom, esse foi o segundo fato que mostra que a República não tinha nenhuma visão social para administrar a cidade, a velha República. Em 1912, aconteceu a Guerra do Contestado, entre 12 e 16. Nela morreram 8.000 pessoas. Contestado era uma região entre o estado do Paraná e Santa Catarina, pela qual passava a estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. E havia uma concessão dada à empresa que teve a concessão para construir a estrada de 15 quilômetros para cada lado, como propriedade que podia ser vendida. O governo alegava que aquela terra era devoluta, mas ela era ocupada. Uma parte grande, extensa dela era ocupada. Tinha milhares de pessoas que viviam ali há gerações. Poceiros da área. Poceiros da área. E eles reagiram. Nessa guerra morreram 8.000 pessoas, sendo que em torno de 1.000 militares e os outros 7.000 de civis. Inclusive mulheres, velhos, crianças, o capeta. Bom, outra questão. E assim foi. Quando veio a industrialização, e São Paulo, a industrialização começou em Minas, a indústria mesmo, né? Indústria de tecido, que é a maquinofatura, começou em Minas, mas logo foi para São Paulo, porque São Paulo tinha mais recurso para investimento, ali que estavam os barões do café, e desenvolveu muito a indústria em São Paulo, e lá tinha estrada de ferro, Porto de Santos. Criou-se uma classe operária, e essa classe operária tinha grande influência dos anarquistas. E em 1917 houve uma greve geral, que foi também tratada como caso de polícia. Geral no Brasil ou em que região? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Naquele tempo não tinha comunicações tão fáceis para poder difundir, nem o rádio ainda existia, né? Mas essa postura da velha República, que cuidava mais dos interesses dos barões do café e dos coronéis proprietários de terra, levou ao crescimento de um conflito social, que, além de resultar nessa greve geral, resultou no movimento tenentista dentro das Forças Armadas, a partir de 1920. Nós conhecemos aqui a história do 18 do Sorte, depois a coluna Prestes. E esse processo todo desembocou na Revolução de 30. E houve uma série de problemas, conflitos de toda a natureza, governos que representavam as elites, e sobretudo a elite paulista, cujo centro estava no Baronato do Café. Os barões do café que eram os mandatários desse país. E faziam concessões aos coronéis de Minas Gerais, né? A partir de um determinado momento, começaram a fazer essas concessões. Um governo era paulista e o outro era mineiro. Era café com leite? Café com leite, é. Um mandato era do café e o outro mandato era do leite, que também era café. Porque Minas fazia as duas coisas, o leite era o principal, mas também tinha muito café. Até que, num determinado momento, veio a crise de 29,
E os paulistas acharam por bem que não devia ter aquele mandato que seria de mineiro, deveria continuar na mão dos paulistas, porque os paulistas precisavam do governo para resolver a crise do café, segundo eles. Bom, a crise produziu uma ruptura política de São Paulo com Minas. Minas aliou-se com o Rio Grande do Sul. E para não parecer que era uma manobra simplesmente manter o Antônio Carlos como nosso candidato, porque Antônio Carlos era o governador, então ele seria o candidato, Antônio Carlos cedeu a Getúlio a candidatura e deu a vice-candidatura para o Nordeste, João Pessoa. Aí eles partiram para a eleição, mas a eleição naquela época era bico de pena. Além do colégio eleitoral ser pequeno, só dos alfabetizados masculinos, e que tinham recursos financeiros, e aquilo era notado, não havia nenhum controle possível de que aquele voto era verdadeiro ou não. Era o escriturário lá que marcava o voto que o cara deu, que era o dono do voto. E no interior perdido por aí, você faz o que quer. O coronel é o dono da eleição. Houve uma fraude deslavada e uma reação brutal, porque as pessoas que estavam disputando a eleição sabiam como é que fazia. Não é roubar do pobre diabo, não. Estavam roubando do par lá, do igual. Então, Antônio Carlos não sabia como é que votava, Getúlio não sabia? Claro, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, todos os governadores sabiam exatamente como é que faziam a eleição, todos os prefeitos sabiam. O famoso Todos os coronelismo coronéis, aí todos até os aí. juízes, todo mundo sabia. E sabiam exatamente que aquela eleição era uma eleição fajuta para que São Paulo pudesse impor uma política financeira ao Brasil que interessasse ao ressarcimento dos barões do café pelos prejuízos da crise, quer dizer, distribuir a crise pelo país e eles manterem o poder. Foi isso. Então houve uma revolta geral, e essa revolta contaminou toda a sociedade, porque quando Getúlio marchou com a tropa dele do Rio Grande do Sul, não encontrou resistência do exército, o exército acantonou-se. Ele não participou. Ele deixou a revolução acontecer. E o governo caiu imediatamente. Foi rápido o negócio. Getúlio assumiu o poder e tomou uma série de medidas de caráter social. O que o Getúlio fez? Ele agregou ao poder duas classes, ou melhor, agregou a burguesia industrial e a classe média urbana ao governo e favoreceu os trabalhadores com uma legislação de proteção do trabalho. Olha bem o que aconteceu. Ali foi uma verdadeira revolução, uma revolução burguesa, mas com uma visão social. O Getúlio tinha uma visão trabalhista, tinha uma visão socializante, quer dizer, aumentar a participação da população na cidadania, distribuindo direitos, garantindo direitos das pessoas. E começou a partir do trabalhador industrial, porque com isso ele estava reforçando a própria indústria. E todo o processo de desenvolvimento do governo dele foi voltado para o desenvolvimento econômico. Então, o Zé Augusto traduziu muito bem, pesquisando as obras do Getúlio Vargas, os escritos dele, os discursos dele. Ele tirou a ideia seguinte: a ideia fundamental do Getúlio era desenvolvimento com justiça social. Bom, ele foi atacado porque teve que fazer uma ditadura. Mas aí eu fui analisar o comportamento dos governos da época da guerra, quando Getúlio foi, naquele período conturbado na Europa. Em 1933 foi criado o Estado Novo em Portugal.
Em 1934, Hitler assume o poder. Em 1926, Mussolini já tinha assumido o poder na Itália. Em 39, o Franco, né? Em 36, a Guerra da Espanha, em 39, o Franco assume o poder. Assume. Então, o fascismo graçando lá na Itália, e a ameaça aqui dentro também. Houve um conflito muito grande dentro das Forças Armadas aqui, entre um grupo conservador, que era capitaneado pelo Cordeiro de Faria, e um grupo revolucionário, capitaneado por Prestes, que resultou depois, nessa brincadeira, resultou na Aliança Nacional Libertadora de 35, LN, né? Que fez uma revolta que eles chamaram de intentona comunista. Mas não era só os comunistas que participaram daquela revolta, não. Era uma aliança nacional libertadora, o nome indica. E ela também tinha ramificações, não havia comunista. Bom, e em 1938, Getúlio teve que enfrentar os fascistas do Plínio Salgado. O Roosevelt, nos Estados Unidos é permitida a reeleição. O Roosevelt foi eleito 3 vezes. Ele teve a reeleição e depois outra reeleição. Porque os países não podiam se dar o luxo de ficar fazendo eleição todo dia, criando conflitos internos, quando eles tinham que lutar pela sua sobrevivência. Então, aquele foi um período de governos fortes mesmo, porque era um período de guerra. Em 45, se restabeleceu o processo eleitoral, se constituiu uma democracia parlamentar presidencialista, né? E parecia que tudo iria muito bem. Mas não foi. Porque houve uma queda na postura defensiva da nação brasileira contra a ingerência externa, que nós estamos pagando caro até hoje. O que aconteceu? O Getúlio foi retirado do poder entre 45, que era a chamada redemocratização, elegeram o Dutra. O Dutra fez muitas concessões aos Estados Unidos. E o Dutra volta, o Getúlio volta em 1950 e restabelece a política dele de desenvolvimento com justiça social e soberania. Bom, ele então tomou uma série de medidas, dentre elas a Instrução 70, que permite ao governo ter uma política cambial diferenciada, que favorecia a industrialização brasileira, né? E dá duro em cima da industrialização, cria Petrobras, desenvolve a Eletrobras. A CSN já tinha sido criada num acordo durante a guerra com Roosevelt, e a Vale do Rio Doce tinha sido adquirida dos ingleses também, num adendo a esse acordo com o Roosevelt, feito com o Churchill. Então, nós tivemos um período de grande industrialização, um avanço extraordinário no desenvolvimento nacional. Eles derrubam o Getúlio, criam um fato político e atingem a honra de Getúlio e da família dele, e ele então suicida. Ao suicidar, ele mobiliza a nação contra o golpe. Uma carta. Que deveria ser feito, a carta testamento dele. E tem mais, você chamou atenção para tantos aspectos positivos, e um que eu reputo muito positivo também, do Getúlio, o fato de ele ter feito todo um governo voltado para o patriotismo, para as classes trabalhadoras, né? E se fez uma coisa que nunca, até hoje não se fez, uma verdadeira auditoria da dívida externa, que é um dos sangradores de todo o mundo
todo terceiro e segundo segundo razão, mundo. Você tem toda a razão. Ele fez auditoria da dívida para ver... No conjunto de forças que se mobilizaram contra Getúlio Vargas, né, está o capital estrangeiro. E a partir de um determinado momento, não era só o capital estrangeiro, não, o próprio governo americano. Quando você vê o filme que foi pelo filho do Tavares, aí, do Flávio Tavares, o dia que durou 21 anos, que fala sobre a interferência americana, política americana, no desfecho do golpe militar de 64, fica tudo claro, porque tem documentos do governo americano, inclusive pronunciamento do próprio presidente Johnson, e a discussão do presidente Johnson com o embaixador americano aqui, com o ministro das Relações Estrangeiras, no caso, lá é secretário de Estado americano. Então olha bem, esse conjunto de coisas nos obriga a uma reflexão maior. Na verdade, nós fomos instrumentos de um processo internacional de interesses do capitalismo internacional. Então, hoje, nós estamos vivendo o mesmo processo. É a continuidade, não houve mudança nenhuma nesse processo exterior. Nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o nosso umbigo, procurando os problemas, os problemas sem olhar para fora, nós não vamos compreender o problema. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, para sabermos o seguinte: nós temos consciência do que está acontecendo aqui? Não temos. Essa é a verdade. E porque nós não temos consciência, nós não vemos o que está acontecendo. Nós não vemos a interferência externa. Nós não vemos a cumplicidade dos nossos governantes e dos nossos empresários e, sobretudo, dos nossos banqueiros e dos nossos investidores com esse processo de recolonização do Brasil, que é o que está acontecendo. Esse benesse que o governo Dilma está dizendo que o Brasil passou por ele, porque agora não tem mais coragem de dizer isso, depois das manifestações de rua, porque o povo trouxe para dentro, para o público, as mazelas que são consequências desse processo de subordinação aos interesses do capital financeiro, essa dívida nossa, que suga mais de 200 bilhões por ano dos cofres públicos e que dilapidou com os serviços públicos e que fez com que o povo fosse para a rua protestar contra a falta de serviço e aquele que existe de má qualidade. Nós vimos aqui. A causa fundamental disso é a nossa dependência lá de fora. E agora nós estamos fritos mesmo. Porque nem saldo na balança comercial nós conseguimos mais. Nós não conseguimos nem pagar os lucros das empresas industriais estrangeiras que operam no Brasil, porque nós não temos mais saldo comercial. E isso tudo começou foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso que criou essa situação nova, que é uma situação agravada de um processo que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. E se nós formos levar mais longe ainda, desde a Guerra do Paraguai, e até talvez mais longe ainda, desde a vinda de Dom João VI, quando os ingleses passaram a ter privilégios enormes nos portos brasileiros. Era o grande Então império. É o seguinte, olha, ou nós retomamos um projeto nacional de desenvolvimento voltado pelos nossos interesses, ou nós vamos virar escravos dessa gente, que são poucas famílias. Um grupo reduzido de famílias que dominam o mundo através do capital financeiro. E grande parte deles, talvez mais, a maior parte do capital que circula no mundo, destruindo nações e culturas e fazendo as populações sofrerem e morrerem, pertence a muito poucas pessoas. A casca do ovo foi quebrada, vai nascer um pinto. É preciso criar esse pinto.
só tem uma coisa para derrubar essa atrapalhada que está aí. Isso é uma grande atrapalhada. É a conscientização das pessoas. Isso. O Modesto botou o dedo na ferida. É preciso que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Não é esse grupo, aquele grupo, ou outro grupo que vai resolver o problema. Porque nós vamos chegar na mesma coisa. Eu falei, queda da Bastilha. A queda da Bastilha, há 200 e tantos anos. Foi agora, e olha bem, virou uma ditadura napoleônica. É verdade. E depois virou uma ditadura burguesa. Depois, agora, nós estamos debaixo de uma ditadura do capital financeiro. Isso. Então, olha bem, vamos só para terminar esse raciocínio aqui. É preciso que as pessoas saibam as razões da degradação dessa sociedade, dos serviços públicos e de tudo mais. E isso é o seguinte: existe um conceito que está imperando nessa sociedade, que é o seguinte: acima de tudo está o lucro, e acima de tudo nós temos que colocar a vida e não o lucro.